Fala, atleta! No vídeo de hoje eu vou te revelar aqui o segredo dos grandes atletas, dos verdadeiros campeões. Mas antes, deixa eu me apresentar para você. O meu nome é Thiago Linhares e eu ajudo atletas a potencializarem as suas performances e a se tornarem verdadeiros campeões do seu respectivo esporte. E antes da gente começar a falar então sobre o segredo que os caras fazem e não contam aí nos bastidores deles, os grandes campeões, eu queria convidar você já para deixar o like em algum lugar aqui nessa página. Isso mesmo, dá sua curtida para mim, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para você sempre receber em primeira mão todas as minhas novidades aqui no que tange treinamento mental, tecnologia, ciência, entrevista, entretenimento, no que tange realmente a parte de aumentar a sua performance para você ser um verdadeiro campeão, beleza? Show de bola! É o seguinte, o segredo dos atletas. Eu não sei se você sabe ou não da minha história, mas eu já fui atleta de futebol. Eu joguei na base do Curitiba, joguei na base do Operário. Eu não virei profissional por N fatores, e talvez você já tenha visto um vídeo meu aqui falando sobre a história minha lá do Kinderman, de caçador, que enfim eu não queria. Enfim, eu já fui atleta como você e eu sou formado em educação física. Isso mesmo, eu sou profissional de educação física. Isso aqui é um estúdio de personal que eu já dei aula durante 10 anos. Hoje eu já não dou mais aulas, hoje eu só estou gravando um vídeo para compartilhar com você o segredo dos atletas. Mas durante esses 10 anos em que eu fui personal e nos últimos 4, 5 anos em que eu já atuo aí com a parte de treinamento mental para atletas, eu descobri, literalmente, eu aprendi alguns tipos de pensamentos, alguns segredos, algumas atitudes que os grandes atletas fazem. Só para você saber, se você for lá nos meus stories no meu Instagram, nos meus destaques, você vai ver que eu já trabalhei com atletas que são campeões mundiais, lutadores do UFC, jogadores de seleção brasileira, atletas femininas, atletas da modalidade feminina de seleção brasileira, melhores do mundo, por exemplo, a Mandinha no futsal, que já foi 4 vezes melhor do mundo. Enfim, não quero aqui falar nomes, mas já trabalhei com muita gente boa, de alto nível, nível seleção brasileira mesmo, e eu separei aqui uma lista para você, para dividir com você os segredos desses grandes atletas. Os grandes atletas, as grandes personalidades do esporte com quem eu já trabalhei, eu descobri que eles são verdadeiros apaixonados pelo seu esporte. Sabe aquela pessoa que tudo que ela faz, ela vai passear, ela vai vestida de jogador, ela vai no mercado, vai de jogador, ela vai na padaria, vai de atleta, ela se veste o dia todo. Então, ou seja, a vida dela é ser apaixonado pelo esporte. Acorda com a bola na mão, se ela for jogadora de futebol, acorda com o kimono, se ela for lutadora, vê luta, vê vídeo, segue pessoas no Instagram, no Facebook que são ligadas 100% àquele esporte, enfim. Tudo que essa pessoa, tudo que os grandes atletas faziam, que eu aprendi, realmente eles eram apaixonados. E ainda, eu via no olho deles, eles falavam sobre aquela paixão que era grande, gigante, que realmente transbordava dentro deles. Outra coisa que eu descobri, que eu aprendi, que eu quero dividir com você, é o seguinte: os grandes atletas, eles realmente, se pudessem, eles jogariam de graça. Lógico, a parte financeira é fundamental, é essencial para eles sobreviverem, para eles darem uma vida digna para suas famílias. Então, muitos deles, eu estou falando aqui no caso dos atletas profissionais, se pudessem, eles jogariam de graça. Olha só. Quanto vale para um jogador de futebol jogar num estádio lotado, no Maracanã, por exemplo? Cara, eu tenho certeza, e eles já me falaram isso. Eles jogariam literalmente de graça no Maracanã se pudessem viver e ter um outro tipo de renda. Então, a grana muitas vezes é importante, é necessário, mas muitos atletas que são apaixonados pelo esporte, não fazem aquilo somente pelo dinheiro. Então, porque eles realmente gostam e são apaixonados. E se eles pudessem, eles jogariam, lutariam, nadariam totalmente de graça. Mas não estou dizendo que o dinheiro é ruim. Então, eles precisam do dinheiro para sustentar as suas famílias, os seus filhos, pagar a escola, viagem, material esportivo deles. Enfim, tudo isso e muito mais. Fez sentido para você? Outra coisa que eu tenho aprendido quando eu entrevisto alguém, quando eu trabalho com alguém, ou alguém do nosso curso online, quando as pessoas passam feedback, é o seguinte:
Não existe, de novo, não existe essa parada de talento nato. Ah, o cara nasceu para jogar futebol. Ah, o cara nasceu para ser jogador de vôlei. Ah, ele tem o biotipo para isso. Ah, o Deus, o mundo conspirou a favor dele. Negativo. Cara, os grandes campeões, os verdadeiros campeões, pessoas com quem eu já trabalhei, que têm a mentalidade de um campeão, são muito, grava aí, ó, determinados para aquilo que eles querem, para aquela atividade, para o que eles querem ser no esporte deles. Ou seja, eles não dão desculpa, eles fazem o que tem que ser feito, eles pagam o preço. Olha só, atleta, muita gente quer chegar a um nível mais alto no seu esporte. E esse nível pode ser uma seleção brasileira, jogar na Europa, jogar nos Estados Unidos, enfim, mudar de clube, um clube maior, um clube que tem mais dinheiro. Todo mundo quer isso e almeja, tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Só que a grande maioria não quer pagar o preço, não quer fazer acontecer, não quer sair do seu estado quo aqui e se mexer a bunda literalmente para chegar aqui. Então, ou seja, você quer o bônus, mas você tem que pagar o ônus da causa. O que eu aprendo com os meus clientes, normalmente, nos cursos, nas palestras que eu realizo, nos feedbacks que eu tenho, é que a grande maioria são determinados. Seja você, a partir de hoje, um atleta que é apaixonado e determinado pelo seu esporte, fazendo o que for preciso para chegar onde poucos chegam. Outro aprendizado que eu tenho, que eu vejo muito, cara, os caras estão sempre alegres. Os atletas chegam felizes, sorridentes, alegres, totalmente felizes. Existe uma diferença grande entre alegria e felicidade. A alegria, às vezes, é um estado, é um momento de se sentir alegre, né? Mas a felicidade, ela vai muito além, ela é muito diferente. Felicidade é algo que realmente é pleno, acompanha a pessoa. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, o atleta, a pessoa de sucesso, ela é sempre feliz. Então, felicidade é algo pleno, contínuo na sua vida. Diferente de ser alegre, né? Alegre são alguns momentos, mas a pessoa é alegre, mas na maior parte do tempo ela é rabugenta, reclamona e algo parecido assim. Então, eu vejo como esses meus atletas, como essas pessoas com quem eu já trabalhei, já atendi e o que eu estudo, cara, a grande maioria é feliz, é contente. Veja exemplo do Ronaldo Fenômeno, Neymar, no caso do futebol, jogadores de vôlei, jogadoras de vôlei que estão sempre dançando, curtindo, fazendo pagode, cantando música, dançando funk. Eu tenho uma atleta que ela é apaixonada pelo TikTok, cara, chega a arrepiar, ela é feliz. E quando ela é feliz, olha só que interessante, ela é feliz fazendo TikTok, ela ajuda outras pessoas. E quando ela está feliz, os resultados dela, as atitudes dela são melhores. Logo, o resultado dela dentro da quadra, ó, é muito, mas muito melhor mesmo. E ainda, esses clientes meus, esses atletas com quem eu já trabalhei durante esses últimos 10, 15 anos, além de serem felizes, são pessoas positivas, ou seja, são como um próton mesmo, né? Porque pessoas negativas, como o elétron, não agregam nada, não ajudam em nada, ou seja, não contribuem com nada. Pessoas positivas, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, têm muito mais chances de serem felizes. E pessoas felizes têm atitudes melhores na nossa vida vão nos levar a ter resultados melhores. Só que os caras não falam por aí. Linhares, hoje eu sou um atleta e eu vim te falar que eu sou positivo. Linhares, eu sou um atleta aqui, trabalho com você e hoje eu quero dizer para você que eu sou muito mais feliz, eu sou apaixonado. Não, é o que eu vejo no meu dia a dia. Pessoas apaixonadas pelo esporte, pessoas felizes, pessoas positivas, pessoas contentes, enfim. Outra coisa que bacana que eu tenho visto com essa galera do esporte, cara, que realmente conquistam sucesso nas suas carreiras, eles são totalmente, focados no que querem. Sabe o foco da câmera? O foco da câmera é quando você está vendo esse vídeo aqui comigo, mas você só vê eu no vídeo, você esquece tudo ao lado. O foco nada mais é que você olhar para uma coisa macro, mas você ficar focado numa coisa micro naquele momento, só aquilo ali importa para você. Passa tempo, passa a hora, passa as dificuldades, passa os problemas que você nem vê e você está focado em algo. Atleta, qual é o foco que você tem hoje na sua vida?
Aonde você está mirando? O que você tem olhado, focado diante do macro? O que precisa acontecer para você ficar mais focado? Mas por que, Linhares? Ter foco é fundamental para conquistar o que você quer na sua carreira, para você sair da sua zona de conforto, para você ir para um próximo nível simples assim. Focado é pagar o preço de acordar a hora que tem que acordar, comer o que tem que comer, se alimentar da melhor forma possível, dormir na hora que tem que dormir, tirar pessoas da sua rede social, da sua amizade, fazer uma limpa, agregar pessoas que realmente te fazem bem, que fazem você crescer, que fazem você evoluir. Ter foco é se aproximar cada vez mais de Deus, porque se aproximar mais de Deus vai te dar mais fé. Você tendo mais fé vai fazer você acreditar, mesmo diante das dificuldades e mesmo que ninguém acredite. Ter foco é fundamental para o sucesso desses atletas, para o sucesso dos grandes campeões. É um dos segredos que ninguém sai falando por aí. Fala, ei, chega mais, você quer ter sucesso? Faça como eu, tenha foco. É muito nítido e claro, mas não é revelado. Outro ponto fundamental que eu tenho aprendido, que eu tenho vivido e que tenho ensinado para você aqui nos meus vídeos é o seguinte: grandes atletas aprendem com as derrotas. Os grandes atletas com quem eu já trabalhei perderam, mas olha só, chega mais, perderam muito. Todo mundo perde na vida, mas a parada não é perder, não são as derrotas, não são os socos que a vida te dá. A grande parada, a grande sacada aqui em relação à derrota é: o que você faz diante da derrota? Como que você aí, atleta, lida com a derrota? Como que você, pai, treinador, técnico, empresário, ou seja lá um apaixonado do esporte assistindo esse vídeo, lida com a sua derrota? Você fica choramingando, reclamando, terceirizando, colocando a culpa no outro, ou você bate no peito e fala: cara, eu vou aprender. Eu vou usar a derrota para fazer eu crescer, para fazer eu evoluir, para fazer eu ir para um próximo nível, para que eu nunca mais erre. O problema não é a derrota, o problema não é a dificuldade em si, é o como você olha, qual é a atitude que você tem depois que você olha para esse problema. Tem uma derrota, estou olhando, observando, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou choramingar, reclamar ou eu vou buscar uma solução? Grandes atletas com quem eu trabalho aprendem a lidar com a derrota. E ainda, vou mais além. Você sabia, cara, que eu curto pra caraca a derrota? Mas por que, Linhares? Talvez em nenhum outro momento na sua vida você vai aprender tanto do que com as derrotas, do que com as dificuldades, do que com as perdas. Existe uma parada no seu cérebro que para você aprender, para você evoluir, você precisa de um grande trauma emocional. Pode ver todas as vezes que você teve todas as vezes que a vida te deu um trauma emocional, que você falou: caraca, mano, que parada é essa que aconteceu comigo? Foram as vezes que você mais cresceu. Eu digo isso por mim também. Todas as vezes que eu passei uma grande dificuldade, uma grande vergonha, eu fui lá e falei: caraca, eu passei uma vergonha, não vou voltar aqui mais desse jeito. Vou estudar, vou aprender para não ter mais problemas com o que eu falei, com a burrice que eu falei, ou com aquilo que eu deixei de fazer. Entende? Faz sentido, atleta. Grandes atletas com quem eu trabalhei, a derrota em si não é o destino, não é um ponto final. Eles aprendem com a derrota. Então eu quero desafiar você a partir de agora. Surgiu a derrota, você tem duas opções. Ou você vai chorar, ou você vai aprender. Então eu quero desafiar você, aí para o caminho sempre do aprendizado. Ok? Fechou? Tamo juntos? Outro fator que eu tenho aprendido, é o que eu tenho vivido e acho interessante. Os caras são resilientes. Anota aí. Resilientes. Resiliência realmente é jamais desistir, jamais largar o osso. Mesmo diante de qualquer problema, mesmo diante de qualquer dificuldade. Os verdadeiros campeões, eles guardam esse segredo às 7 chaves. E, cara, como eu tenho aprendido com pessoas que desistem fácil. Cara, às vezes a pessoa que desistiu fácil estava a um passo
a um caminho, a uma oportunidade de dar certo e ela desistiu. E ela tinha um talento, era tão boa, uma técnica privilegiada, mas ela desistiu. Ao outro lado, que eu vejo, cara, eu já tive o prazer de trabalhar com gente. O cara era mediano em relação à técnica, mas era apaixonado, determinado e principalmente, que é o item aqui que a gente está conversando, era resiliente, jamais desistia, não largava o osso, ou seja, ia do início ao fim sem parar e só fazia algo novo depois que ele conquistasse aquele objetivo naquele momento. Atleta, como que você entra no campo de batalha? Como que você entra focado? Você realmente é alguém que começa e não termina, não vai até o fim? Ou você é do tipo de pessoa que demora para começar, mas que quando começa vai do início ao fim? Eu tenho percebido, eu tenho estudado, eu tenho aprendido aqui nesses 15 anos de trabalho com atletas de todos os níveis, de todas as modalidades, de todos os tipos de pensamento, que o grande segredo dos grandes campeões é realmente jamais desistir, permanecer firme, fiel ao seu propósito, ao seu sentido do que ele quer para a sua vida. E olha, não é qualquer coisa que faz esses caras desistir. Eu vou dizer para você, não é fácil, não tem moleza, mas sim é possível, desde que você seja um atleta resiliente. E outra coisa, ser resiliente faz você chegar no final e falar, cara, valeu a pena. Quando você olha para trás e fala, caraca, valeu muito a pena ser resiliente. Valeu a pena cada sacrifício, cada não que eu deixei, cada festa que eu deixei de ir, cada aniversário, cada comida boa que eu deixei de comer. Então eu permaneci firme e forte e fui fiel ao que eu queria. Outro aprendizado que eu tenho, que eu tive, cara, chega a arrepiar com todo respeito por mim e por você aí. Oh, meu microfone. Outro aprendizado que eu tenho, que eu tive, que eu acho incrível, os grandes campeões, eles sabem identificar os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Você sabe exatamente qual é o seu ponto fraco? Qual é o seu ponto forte? Ah, Linhares, mas eu não gosto de falar dos meus pontos fracos, só dos meus pontos fortes. É o seguinte, existe um autor de um livro chamado A Arte da Guerra, que é o Sun Tzu. Ele foi um grande general lá nas antigas. Enfim, não veio o caso. Uns dizem que ele existiu, outros dizem que ele não existiu, que ele foi uma grande lenda. Mas é o seguinte, Sun Tzu fala que quando você vai para uma guerra, é fundamental você saber quais são os teus pontos fracos e saber quais são os teus pontos fortes. Por quê? Quando você sabe quais são os teus pontos fracos, atletas, você minimiza ele e você potencializa o que você tem de bem, o que você tem de bom em relação a pontos fortes. Então, a probabilidade diante do que você quer que aconteça na sua vida é muito maior quando você sabe quais são os teus pontos fracos, teus pontos fortes, o que te ameaça e o que tem de oportunidade na tua vida, que é a famosa ferramenta da análise de SWOT. Então, é fundamental você saber quais são os seus pontos fortes. É isso que eu vejo. Os caras sabem, bom, Linhares, eu sou limitado nisso, meus fraquezas são essas, só que as minhas fortalezas, meus pontos fortes são esses. E a gente usa o máximo dos pontos fortes com o atleta e a gente minimiza o máximo possível os pontos fracos. Grandes campeões, grandes pessoas, grandes personalidades com quem eu já trabalhei nesses últimos anos, eu vejo a impressionante característica de ser humildes. Humildade, nada mais, nada menos, é que realmente que a pessoa reconhecer a si próprio, reconhecer quem é Deus na vida dela e saber que ela não é melhor nem pior que ninguém. Ou seja, ela sabe quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, ela sabe quais são as suas limitações e ela sabe como que ela deve tratar o outro, o próximo, o seu adversário, o seu concorrente, mas jamais ela tem inimigos. Ou seja, humildade não tem nada a ver com andar com a cabeça baixada, com falta de confiança. Muito pelo contrário, humildade, para mim, é você olhar reto, nem olhar por cima, nem olhar para baixo, mas olhar reto no que tange respeito a si próprio e respeito ao próximo. E assim, quando você respeita a si próprio e respeita o próximo, você com certeza é um atleta humilde, que é diferente de ser um atleta bobão, um atleta burro, um atleta pobre coitado, que não tem nada a ver. Humildade não tem nada a ver com questões financeiras, mas muito pelo contrário. Quanto mais você se conhece, quanto mais forte você é,
Quanto mais você tem esse poder de conhecer a si mesmo, como dizia Sócrates, mais você vê que você tem de ser a mais humilde, você respeita a si próprio, respeita o próximo, respeita os limites. Então, grandes campeões são humildes. Eu vejo uma tremenda necessidade no mundo que somente alguma porcentagem muito pequena é na vida e dentro do esporte, que é ser proativo. A grande maioria aqui, ela realmente só fica esperando as coisas brotarem, as coisas acontecerem, ou seja, elas não fazem acontecer. Então, ser proativo, você prova para você mesmo, prova para o mundo que você é merecedor de algo diante do que você quer. Eu vou te dar um exemplo do que é ser proativo. Cara, se você está na beira da estrada, pedindo para alguém parar ali, porque o carro deu problema, é muito, mas muito difícil mesmo do seu carro, de alguém parar para te ajudar. Agora, quando você está ali no carro sozinho, não tem ninguém, você está empurrando, você pode ter certeza que vai chegar uma hora ou outra, muito mais rápido do que você pensa, alguém vai chegar e vai vir te ajudar. Ser proativo é exatamente isso, você tem que tomar atitude diante do que for. Seja você vender picolé, carpir quintal, fazer Uber Eats, fazer Uber do jeito que for, ajudar, limpar banheiro, lavar prato. Então você vai ser um proativo diante do que você quer perante a vida e você vai começar a ver que as pessoas vão falar, caraca, essa pessoa está sozinha, ela está fazendo tudo isso, eu vou ajudar ela porque ela merece. O que precisa acontecer na sua vida para que você seja mais proativo, porra, e não fique esperando aqui desse lado, como a grande maioria, esperando as coisas acontecerem, as coisas brotarem na sua vida. Porque é o seguinte, ninguém tá nem aí para vagabundo, para vadio, não. Para quem tem atitude de merda e quer ficar esperando receber as coisas de graça. As pessoas, o mundo ajuda para quem é mais proativo, para quem toma atitude, para quem toma a frente das coisas. E olha só, quando você for assim na sua vida, diante do que você quer na sua vida, seja ainda para arrumar um clube, ou seja dentro do seu clube, aquele cara que ajuda o massagista a carregar o material, aquele cara que ajuda o roupeiro, aquele cara que ajuda o professor a recolher o material, pega a água, coleta a água, ajuda os companheiros. Cara, as pessoas vão começar a notar em você. E eu vejo isso de pessoas que falam, Linhares, eu ajudo meu amigo nisso, eu dou conselho, eu dou dica, eu ajudo a fazer gelo, eu ajudo a alongar, eu ajudo a dobrar as camisetas. E a parada é o seguinte, a grande maioria não faz isso, a grande maioria não é proativa, a grande maioria é apática aqui nesse canto, apenas querendo receber os benefícios. Agora, algo que eu quero compartilhar com você e dividir com você é fato. Grandes atletas que conquistam grandes resultados são totalmente voltados para o resultado. Os caras algumas vezes deixam de lado a amizade, o companheirismo, a parceria, porque os caras estão aqui, ó, desse lado voltado para resultado. E ainda, eles não ficam preocupados com as pessoas se estão fazendo coisas boas ou não, se estão sendo gentil ou não. Os caras pensam neles. Ou seja, em primeiro lugar, o meu resultado, a minha performance, os meus títulos. Depois eu vou pensar em ser mais amigo, em ser mais parceiro. É uma coisa assim interessante de pensar. Você é uma pessoa que vai para o teu treino, vai para o futebol, vai para o jogo, vai para a viagem, focado no resultado, na sua performance, em atingir o seu máximo no seu alto nível? Ou você vai para uma viagem, para o treino, para um jogo, para simplesmente resenhar, conversar, se encontrar com pessoas, fazer o social? O que eu vejo é o seguinte, quando os caras vêm conversar comigo, nesse tempo que eu já trabalhei com muita gente, pô, o Thiagão é legal, o Linhares é bacana, tudo isso, gente boa, mas, a gente tá aqui para ser amigo apenas, a gente tá aqui para resultado. Você precisa entender que esse vídeo também, eu tô aqui porque eu sou seu amigo, sou seu parceiro, ótimo, jóia, mas eu tô aqui para trazer resultado para você, para fazer diferença na sua vida, para que você entenda de uma vez por todas o segredo que eu estou revelando aqui para você, que eu aprendi com essa galera que realmente é uma cabeça de ET, muitas vezes, que vai muito mais além do que você imagina, atleta. Outro ponto importante que eu quero que você entenda de uma vez por todas é o seguinte, se você quer ter sucesso na sua vida, na sua carreira, se você quer ir além no seu esporte, se você quer conquistar patamares altos, se você quer conquistar grandes troféus, ter grandes medalhas, disputar um campeonato mundial um dia, ou ir para uma Olimpíada, ou servir a sua seleção, seu país, é o seguinte, você precisa entender que ter disciplina
vou repetir, ter disciplina é fundamental. Disciplina é chegar no horário, sair no horário, chegar mais cedo, cumprir da melhor forma possível, não faltar treinos, fazer o seu melhor, se empenhar, não ter que o outro preparador físico ficar falando, ei fulano, vamos um pouquinho mais, não ter que ficar sendo chamado a atenção pelo seu supervisor, pô, tirou a camisa, pô, tá fazendo coisa errada, nossa, sua imagem no Facebook é estranha. Não, é alguém que tem coerência, é uma vida muito próxima da perfeição. Grandes atletas são totalmente disciplinados. Só para você entender, outro dia eu conversei com uma pessoa num churrasco e ela falou o seguinte, Linhares, eu fazia corrida, agora eu vou começar a fazer triatlo, então eu vou ter que nadar e pedalar, então eu vou ter que precisar acordar umas 2 horas mais cedo, ou seja, o cara acordava às 6 e ele decidiu ser triatleta, então a partir de agora ele vai acordar 4 horas da manhã. E ele falou o seguinte, Linhares, eu decidi que vou acordar às 4 horas da manhã, vou sair treinar e não vou olhar para o lado se vai estar frio, se vai estar calor, se vai estar chovendo, se vai estar gelado. Eu decidi que eu vou sair treinar e ponto final. Cara, olha o tamanho da disciplina, da convicção, da mentalidade dessa pessoa ao tomar essa decisão para si própria e decidir treinar às 4 horas da manhã. O que você precisa largar na sua vida, porra? O que você precisa fazer de uma vez por todas? O que você está aproveitando esse vídeo de uma vez por todas para começar a viver e fazer a diferença, ser a diferença aí na sua vida e ser mais disciplinado, simples assim. Outra coisa importante que eu tenho aprendido, vivido, uma lição tremenda, de verdade, os caras comem o que for preciso, exatamente isso. O grande campeão, o grande atleta, que é um segredo que a gente tem aqui, os caras se alimentam de paradas que eles muitas vezes não gostam. Olha só, eu trabalhei uma vez com um goleiro, ele era do profissional, e ele estava indo fazer uma viagem, um jogo, e a esposa dele, cara, a esposa dele é incrível. A esposa dele montou a marmitinha dele lá, ó, o seguinte, batata doce, frango desfiado. E olha só, o cara odiava batata doce, mas ele falou assim, Linhares, cara, eu odeio batata doce. Eu fico comendo ali, eu fico imaginando um prato delicioso, né? Não lembro qual é o prato que ele gostava, mas, ou seja, o cara não gosta de batata doce. Não estou dizendo aqui para você comer, não comer. Na verdade, o certo é você visitar, sim, um nutricionista, mas eu estou dizendo aqui, trazendo para você a lição que eu tirei. O cara não gostava de batata doce, mas ele plantou na mente dele, a batata doce para mim vai ser importante, é uma recomendação da nutricionista, junto do frango, e isso vai me dar um combustível para eu ter uma ótima performance. Eu, como uma ótima performance, eu vou ter, sim, um ótimo resultado. Camarada, vem cá. Qual é a porcaria que você tem que eliminar na sua vida? Qual é a porcaria que você tem que deixar de lado? Qual é o produto, qual é a parada, qual é o tipo de alimento de alto valor nutritivo de que você tem que começar a se alimentar hoje? Custe o que custar, apesar de você não gostar. Porque é o seguinte, comer merda, comer porcaria vai fuder, vai ferrar o seu motor. Exatamente. Se alimentar de alto valor nutritivo, coisas boas, comidas saudáveis vai fazer a sua Ferrari, o seu corpo, potencializar, aumentar, melhorar, vai fazer você chegar a níveis muito melhores, vai trazer muito mais vantagem diante do seu concorrente. Cuide da sua alimentação, invista numa nutricionista, invista em uma visita médica para você saber o que você tem que tirar de lado e colocar de vez na sua vida, apesar de você não gostar. E para fechar esses aprendizados que eu descobri dos segredos dos grandes campeões, dos segredos dos atletas, é o seguinte: os grandes atletas honram a camisa que vestem, eles honram a camisa para que eles vestem para o time, para a empresa, para os patrocinadores. Eles são exemplos para todo um estádio, para todas as câmeras que estão ali com os holofotes, tanto de tirar foto ou de vídeo. Grandes campeões são exemplos para as crianças. Eles são, assim, um grande exemplo, eles incentivam, eles ensinam, eles educam. Muito mais do que falar, as suas atitudes gritam para os grandes atletas. Qual é o exemplo que você dá, você aí para mim? Qual é o exemplo que você dá
no seu clube? Qual é o exemplo que você dá hoje, que você vai passar a repetir ao longo da sua vida para as crianças? Faz sentido? Ser um exemplo para si próprio é um início de um grande caminho de sucesso. Atleta, ser um exemplo para as crianças vai fazer você ser lembrado pelas crianças e pelos patrocinadores, pelos investidores, enfim, todo mundo ganha. Nós conhecemos N pessoas que foram péssimos exemplos nos seus esportes e que hoje estão capengando, passando dificuldade com alguns problemas por lá atrás, durante a sua carreira, não foram bons exemplos. Mas enfim, seja a partir de hoje um exemplo, honre a sua camisa que você vista. Não se permita sair de um treino, não se permita sair de um jogo sem torcer a camisa no máximo com muitas e muitas gotas de suor para você fazer valer a pena cada centavo investido em você, atleta. Beleza? Tamo junto? Fez sentido para você? Então eu espero que realmente nesse vídeo de hoje aqui você tenha descoberto o grande segredo dos atletas que não está aí revelado. A galera não fala, mas os caras são apaixonados pelo esporte, os caras jogam de graça, são dedicados, os caras são sempre felizes, alegres. Grandes atletas são realmente totalmente animados, os caras sabem manter o foco, são positivos, os caras sabem lidar e aprendem com as derrotas, são humildes, são proativos, conhecem os seus pontos fortes, conhecem os seus pontos fracos, os caras não faltam em treino. Grandes campeões são os primeiros a chegar, os últimos a sair, eles respeitam a camisa, são exemplo para as crianças, são determinados, são humildes, têm noção do seu tempo e muito mais. Então é isso que eu quis dividir com você no vídeo de hoje. Se esse vídeo então fez sentido para você, campeão, eu queria saber realmente o quanto foi importante para você. Deixa seu comentário aqui embaixo, em algum lugar aqui nessa página. Dá a curtida para eu saber que realmente eu te ajudei, que fiz a diferença na sua vida no dia de hoje. E também para o algoritmo aqui do YouTube entender que a gente está contribuindo para fazer um mundo melhor, de atletas realmente melhores. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreve no meu canal em algum lugar aqui embaixo. Ativa o sininho para você sempre receber em primeira mão todas as minhas novidades no que tange treinamento mental, ciência, neurociência, programação neurolinguística, coaching, muito mais. Seja você também pai, treinador, atleta, enfim. Beleza? Fez sentido? Então eu espero te encontrar num próximo vídeo, numa próxima oportunidade, porque eu, Thiago Linhares, acredito que você é muito maior, você é muito mais capaz do que você pensa. Então, esse foi o vídeo de hoje, o segredo dos grandes atletas. Eu te vejo aí no próximo vídeo. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Vamos para a próxima. Bate aqui, rapaz. Valeu!